Força, coloca volume. Uma Isso. Aleluia. Ei. É morar. É morar na tua casa. Mais uma vez, uma coisa. Ei. Aleluia. É morar. É morar. Uma coisa eu te peço. É morar na tua casa. Uma coisa eu te Uma coisa eu te peço, é morar na tua casa. Uns confiam em seus braços, confio no Senhor.
Atrai a presença do Espírito sobre a tua vida, filho. Solte a sua voz, ore. Não seja no piloto automático. Ore com liberdade de filho e filha. Atraia o céu a este lugar. Atraia o céu com a tua oração. Vem, tu és livre. Faz o que você quiser nessa noite, Senhor. Nós damos liberdade. Nós quebramos todos os protocolos, todas as regras, porque nós queremos ser livres em Ti, Pai. Nós queremos ser livres deste mundo, das coisas deste mundo. Nada mais nos importa do que a Tua presença neste lugar. A Tua presença nos basta. Saiba disso, meu irmão e minha irmã. A presença de Deus te basta. Só Deus basta. Mais nada. Ei, alabaçai. Ei, alabaçai. Fica com ele, feche seus olhos. Fica com ele, sinta a presença dele neste lugar. Preciso, até que minha alma aprenda a te amar, aprenda a te amar. Insisto, preciso, até que minha alma aprenda a te amar, aprenda a te amar. Insisto, persisto, até
aprenda a te amar. Insisto, persisto, até que minha alma aprenda a te amar. Aprenda, oh Deus, eu insisto, persisto, até que minha alma aprenda a te amar. Aprenda a te amar. Declara pra ele que eu insisto, persisto, até que minha alma aprenda a te amar. Aprenda. Solta essa voz. Insisto. Eu insisto, até que minha alma aprenda a te amar. Obrigado, Senhor. Nos ensine essa noite a te amar. Nos ensine. Abra o nosso intelecto. Abra a nossa mente. Para que nós possamos sentir, experimentar e entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Pode se sentar, reze comigo. Santo anjo do Senhor, se a ti me confiou, vira, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Mais uma vez, Santo anjo do Senhor, forte. Amém. Boa noite. Não, pode ser melhor. Boa noite. Aí, agora sim. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius, mais conhecido como Vinão. Eu sou membro consagrado de Aliança da Glória de Deus. Eu estou no meu 11º ano de comunidade. Graças a Deus, sou casado com a Bruna Fernandes. Nós só temos apenas 5 filhos. O Bernardo de Maria com 7 anos, o Arthur de Maria com 6 anos, até esqueci, o Miguel de Maria com 3 anos, a Maria Tereza que tem 1 ano e o Pedro que vai nascer agora neste mês de março, se Deus quiser. E é uma alegria estar aqui com vocês essa noite, podendo partilhar um pouco da palavra de Deus, um pouco daquilo que Deus já realizou na minha vida. Quem está vindo aqui desde a primeira noite dos Júlios? Levanta a mão. Beleza. Poucas pessoas participou dos 2 primeiros encontros. O primeiro encontro foi pregado sobre a palavra do semeador. O segundo encontro sobre o amor de Deus. E hoje eu vou trazer para você e para nós a pregação do pecado e salvação. Então nós vamos entender como é que o pecado entrou no mundo, como é que o mal entrou no mundo e tem feito tantos estragos como tem feito. E infelizmente nós estamos numa época, num cenário, num tempo que muitas almas se perdem. E muitas se perdem por falta de conhecimento, como vai dizer o profeta Oséias. Mas nessa noite eu quero trazer para nós um entendimento do que é. Não é só saber que nós de repente não estamos caminhando do jeito que deveríamos, mas hoje nós precisamos entender na nossa vida pessoal, particular, aquilo que está desagradando o nosso Senhor. Amém? Nós vimos semana passada o amor de Deus, o amor derramado de Deus gratuitamente por cada um de nós. E esse amor, ele é constrangedor, ele nos constrange, porque é um amor inestimável, inigualável, incomparável.
Aleluia. E nessa noite nós vamos entender quem é que tem atrapalhado nós de crescermos, de avançarmos e de ser de fato o que nós nascemos para ser. Porque vai dizer Santa Catarina Sena que se nós fôssemos quem nós nascemos para ser, nós colocaríamos fogo no mundo. Então muito mais pessoas teriam sido convertidas se todos nós estivéssemos alastrando fogo neste mundo. Ainda temos uma missão de 3 bilhões de pessoas aí para a gente resgatar. Então, como Jesus disse, a messe é grande, os operários são poucos. E a ideia dos Shures, a ideia do Seminário de Vida no Espírito é justamente capacitar novos combatentes, novos operários, novos missionários para o ID, porque há muito trabalho a ser feito. Amém? Amém, igreja? Aleluia. Então eu vou começar aqui com um santo, que é o santo do dia que eu nasci. Eu nasci no dia 28 de agosto de 1989. Eu tenho 35 anos. E o santo, alguém sabe qual é o santo que a gente celebra no dia 28 de agosto? Não sabe, né? Quem? Santo Agostinho, você sabe, ó. Ela conhece a Deus de todos os santos, então não dá, né? Então, olha só uma frase de Santo Agostinho, porque ele, né, para quem sabe a história dele, ele demorou 40 anos para se converter. Eu demorei 19 anos. Vou contar aqui brevemente no final como é que Deus me resgatou do pecado, das trevas. Mas Santo Agostinho demorou 40 anos, a sua mãe Santa Mônica rezou por ele 40 anos. E ele era um homem incansável de procurar respostas. Da mesma maneira que ele procurava algo que depois de 40 anos ele foi descobrir que estava dentro dele, ele também tinha um anseio de descobrir a origem do mal, a origem do pecado. E ele não encontrava solução. Então a sua própria busca dolorosa só encontrará saída na conversão ao Deus vivo. Nós só vamos entender o pecado, nós só vamos encontrar a solução do mal quando todos nós estamos aqui, eu e você, se converter ao Deus vivo. Deus está no meio de nós, amém ou não? Ele está aqui. Ele está aqui de 3 modos, talvez você não saiba. Mas o primeiro modo é aqui na palavra de Deus, que logo eu vou ler para você. Deus está aqui através de cada um que está aqui, porque todos nós somos a imagem e a semelhança do Deus vivo. E Deus vivo está aqui no sacrário, na capela lá em cima. Então nós encontramos Deus vivo, Cristo vivo, nesses 3 lugares. Em cada um de nós, na palavra de Deus e na Eucaristia. Amém? Então nós, nessa noite, precisamos entender como é que vai começar o nosso processo de conversão. Talvez você já esteja na igreja, talvez você já é missionário, talvez você já é consagrado, mas tem algo reservado, escondido na sua vida, que precisa de conversão, precisa de mudança. Todos nós precisamos de mudança. Todos nós precisamos nos converter diariamente, porque todos os dias nós pecamos. Você está com a sua Bíblia aí? Se você estiver, abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 24, versículo 16. Provérbios 24, 16. Olha só o que diz a palavra. Se você não tiver com a sua Bíblia, pega aí no seu celular, coloca no Google, Provérbios 24, 16. Olha só o que a palavra diz. Porque o justo cai 7 vezes, mas ergue-se, enquanto os ímpios desfalecem na desgraça. O que Provérbios está querendo dizer? Que o justo cai 7 vezes. Nós estamos aqui buscando, tentando ser santo. Somos esses justos que nós caímos pelo menos 7 vezes por dia. Então imagine só, se eu caio pelo menos 7 vezes por dia, então por mês, no mínimo, mais de 200 pecados nós cometemos por mês.
Por isso que nós aqui na Cola de Deus, nós nos confessamos pelo menos uma vez por mês, ou uma vez a cada 15 dias, porque nós pecamos, nós temos a consciência que nós pecamos ao menos 7 vezes por dia, mais de 200 vezes por mês. Então nós precisamos buscar a confissão para nos reconciliar a nossa alma com Deus. Amém? Por isso que diz aqui entre vírgulas: mas o justo se ergue, ele se levanta, ele não fica caído. Nós pecamos, mas nós reconhecemos o nosso pecado. Esse é o cristão. O cristão não é aquele que não peca, o cristão não é aquele que não erra, o santo não é aquele que não erra. O santo é aquele que cai, mas ele se ergue, ele se levanta. Ele não fica caído na miséria do seu pecado, não fica lambendo as suas feridas, não fica lá no fundo do poço, com aquele vitimismo, com aquele mimimi. Cara, pecou, errou, fez merda. Bola para frente, levanta e vamos que vamos confessar, vamos fazer o exame de consciência e seguir a vida, porque Jesus disse no Evangelho: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Todos nós pecamos, não tem ninguém aqui nesse lugar que nunca pecou, salvo a Virgem Maria e Jesus que está no meio de nós, só o Deus vive. Então por isso que para nós mudarmos de vida, para nós nos transformarmos, para nós nos converter nessa noite, nós precisamos se encontrar com o Deus vivo, e essa noite é noite de encontro com Ele. Amém? Aleluia. Então agora pegue a sua Bíblia na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Ó, gente, a gente vai usar muito a Bíblia. Eu vou trazer muita coisa do catecismo da Igreja Católica. Então, se você quiser anotar, pegar sua Bíblia, pegar seu celular, pegar o Google seu aí, ó, fique à vontade para você não perder nada, porque Deus tem muito para falar a nós nessa noite. Amém? Então, nós vamos entender qual que é o mistério da iniquidade. Iniquidade, para quem não sabe, é o pecado. E lá na segunda carta de Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 7, Paulo vai nos dizer assim: porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vida. Por isso que o tema de hoje é pecado e salvação. Em 2 versículos nós vimos o pecado e vimos a salvação. Se você não pegou, eu vou te explicar. O mistério da iniquidade já está em ação, é o pecado, é o mal. O mal já está espalhado sobre a terra, e eu vou te falar onde que é a raiz desse mal. A gente vai chegar lá, mas ele já está espalhado aqui, e ele só está esperando o desaparecimento daquele que o detém. Quem é que detém o mistério da iniquidade? Quem, gente? Jesus. Tá bom? A gente leu no versículo 8. Então o demônio, o mal, ele só fica esperando Jesus desaparecer. Mas Jesus vai desaparecer, o reino dele vai acabar? Não vai acabar. Jesus, ele já destruiu o mal, ele já destruiu Satanás e todas as forças malignas espalhadas pelos ares. Ele já é um derrotado. Só que o que acontece? Ele já é um derrotado, mas muitas pessoas não sabem disso. Pelo menos 3 bilhões não sabem, e das 5 bilhões que já ouviram falar de Jesus, alguns ainda fingem que não sabem, porque talvez ainda não passou por uma dificuldade, uma tribulação tão tremenda assim, para ter certeza que o diabo está no meio de nós e ele quer acabar com a nossa vida. Talvez você tenha visto na internet aí, está rolando muito o filme, né? Oficina do Diabo. Quem assistiu que levanta a mão? O filme expressa exatamente o que acontece
ele está no sobrenatural. Ele não está no nosso natural, ele está no sobrenatural. Da mesma maneira que ele está no sobrenatural, também existe uma milícia celeste que está no sobrenatural. Uma coisa que talvez a gente não saiba é que é apenas 1/3 parte dos anjos que são maus, enquanto existe 2/3 parte dos anjos que são bons. É a milícia celeste. Então é uma guerra espiritual. Mas quem está vencendo? Qual que é o exército maior? O do mal ou do bem? O do bem. Só que a gente vive, né, o ser humano vive num piloto automático, como eu estava falando na oração, que não percebe a presença de Deus. Porque as pessoas não buscam a Deus todos os dias. Talvez as pessoas só buscam a Deus quando vai na missa, quando vem no churros, quando vai lá nas profundas, e aí não sustenta. Se você não sustenta a sua vida com os anjos de Deus, os anjos aqui das trevas, vai te pegar. A palavra de Deus vai dizer que Deus está ao nosso redor, desculpa. Ele perscruta os nossos corações, Ele sonda os nossos corações. Só que ao redor está o diabo, só esperando a gente vacilar, só a gente sair da presença de Deus, só a gente parar de amar a Deus sobre todas as coisas, que o Satanás vem e faz a festa com a gente. João 10:10, ele veio para roubar, matar e destruir. Satanás e 1/3 parte dos anjos, eles não dormem, não descansam, e eles só estão esperando você dar brecha, só está esperando você vacilar, sair da presença de Deus, parar de confessar que você vira uma presa fácil para ele. Só que ele já é um derrotado, como diz aqui no versículo 8. Então o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca. O que nós estamos vivendo? Não é um seminário de vida no Espírito. Deus, ele sopra sobre nós o teu Espírito, e é esse sopro de sua boca. Ele vem sobre nós soprar o seu Espírito. Quando ele sopra, ele varre a terra, ele varre tudo que é mal, vai embora, só fica o que é bom. E era exatamente isso que Deus me falava na hora que nós estávamos orando por esse momento, que nessa noite ele virá, ele soprará sobre nós o seu Espírito, com o seu hálito poderoso. Nós vamos ver em Gênesis como que ele criou a humanidade. Ele vem e sopra. Quando ele sopra, ele varre da terra tudo que é mal, tudo que é impuro. Nada vai ficar aqui. E nessa noite é esse o objetivo de Deus nessa noite. É varrer de nós todos tudo que é mal, tudo que é impuro, tudo que é aquele pecado de estimação. Ele vai varrer da nossa vida nessa noite, amém? Quem crê nisso, dá um glória, aleluia, amém, aleluia. Beleza. A revelação do amor divino em Cristo manifestou ao mesmo tempo a extensão do mal e a superabundância da graça. Devemos, portanto, abordar a questão da origem do mal, fixando o olhar na nossa fé naquele que é o seu único vencedor. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, número 385. Então, nessa noite, nós devemos abordar a questão da origem do mal. Como é que se originou o mal? E como acabamos de ler aqui na frase de cima, em Romanos, capítulo 6, versículo 5, Romanos 5, de 20 a 21, Paulo escreve: onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. E é exatamente isso que vai acontecer nessa noite. Onde o pecado abundou em mim, na minha carne, vai superabundar a graça de Deus, porque a graça de Deus é maior que o nosso pecado, amém? E olha lá então Gênesis capítulo 3, para nós entendermos a origem do mal. Gênesis 3. O título de Gênesis 3 é A Culpa Original.
outro mal, talvez não maior, mas veio antes da desobediência, que é a inveja. A inveja precedeu a desobediência. Como isso, Vinícius? Vou te explicar como. Lúcifer e uma terça parte dos anjos estavam no céu, junto com as duas terças partes dos anjos. E Lúcifer começa a ter inveja do Todo-Poderoso, do Supremo Deus. Ele começa a invejar a Deus. Então ele quer ser igual a Deus. Ele não quer ser imagem e semelhança de Deus. Ele quer ser como Ele quer ser Deus. Ele quer ter o poder na mão dele. Então, como diz a palavra, o servo não é maior que seu Senhor. Então nós, criaturas, nunca seremos maior do que aquele que está acima de nós, o nosso mestre, nosso pastor, nosso líder, enfim. A gente tem que ter humildade para saber qual é o nosso lugar. E é o que acontece muito no meio de nós, no meio de humanos, que acabam tendo inveja um do outro, de cargo, de poder, de etc. E aí começa a destruição, Satanás começa a fazer a festa. Então, Lúcifer invejando o próprio Deus, e Deus vendo essa inveja, ele manda Lúcifer e uma terça parte dos anjos precipitar aonde? Aqui nessa terra. Então, uma terça parte dos anjos, que são espírito, não é da nossa natureza humana, eles são espírito. Por isso que Efésios 6:10, Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra todos os espíritos malignos espalhados por esses ares. Então, estão espalhados aqui na terra. Aí você vai entender agora Gênesis 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus nos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão. Preste atenção, é aqui que a gente vai ver que Lúcifer veio antes da serpente. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. Quem falou isso para a serpente? Consegue entender que Lúcifer já tinha tido inveja de Deus, queria ser como Deus, e Lúcifer então induz a serpente, porque ele já estava na terra. Ele induz a serpente e ela fala para a nossa natureza humana. Ali no caso Eva representa a nossa natureza. Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tandas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, porque estou nu e ocultei. Olha só, Gênesis 1, Deus cria o homem e a mulher, a humanidade, a imagem e semelhança, e ele cria para um propósito, para um chamado. Qual que é o chamado do homem? Reinar sobre a terra. E o que acontece em Gênesis 3? Ele deixa de reinar, ele deixa de governar
e ele é governado por aquele animal a qual Deus havia dito que ele reinaria sobre o animal. E o animal reinou sobre o homem. E aqui entra então o pecado na nossa natureza humana. E aí então entra a desobediência. Então a gente percebe já que em 3 capítulos da história da humanidade já tem no mundo inveja e desobediência. Talvez os 2 piores pecados, os piores males que tem sobre a terra: inveja e desobediência. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim? Ótimo. Olha só, a queda dos anjos consiste na livre opção desses espíritos criados, que radical e irrevogavelmente recusaram Deus e o seu reino. Então assim, a maioria aqui só tem mais adulto do que criança, tem poucas crianças, mas a maioria aqui é adulto, quem está entendendo são adultos. E eu e você temos uma escolha a fazer, assim como todas as criaturas que Deus criou. Esses espíritos, junto com Lúcifer, eles escolheram recusar a Deus e o reino de Deus. E nessa noite a gente tem 2 opções: ou a gente recusa o reino de Deus que está sendo ministrado, pregado aqui para o nosso entendimento, ou nós aceitamos Jesus, aceitamos o reino dele sobre essa terra. Nós amamos ele sobre tudo e todos. Nós amamos o próximo como a nós mesmos. É uma escolha, é uma decisão. Você é livre, você tem liberdade, livre-arbítrio para você escolher o que você quiser nessa noite. Ninguém aqui vai te obrigar a nada, mas nós estamos aqui como comunidade, como irmãos, para ajudar vocês que querem se encontrar com o reino de Deus, se encontrarem. Então nós vamos fazer 2 coisas nessa noite. A primeira é que nós vamos fazer uma partilha. Então eu quero convidar meus irmãos missionários. Eles vão sentar no meio de vocês aí, eles vão fazer grupo de um missionário mais 3 pessoas que estão aqui. Vocês vão partilhar brevemente, quais têm sido as maiores dificuldades de vocês de seguir no reino de Deus, de fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. Um missionário mais 4 pessoas. Então, os missionários já podem sair do lugar de vocês, podem vir perto da galera. Você e mais 4. E você vai partilhar com o missionário. Claro que você não precisa entrar em detalhe, amém? Você não vai precisar contar, aqui não tem nenhum padre para confessar você. Mas você vai contar qual é a sua dificuldade. O que está faltando para você conseguir vencer certas inclinações, certos vícios. Amém? Nós vamos dar 8 minutos. É bem rapidinho, viu? É papum, viu, Kaique? É igual lá no Nobel. É papum. É coisa de 1 minuto cada um vai falar sua dificuldade de ser de Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas. Foi uma opção deles e não uma falha da infinita misericórdia de Deus, que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina, no número 393, não há arrependimento para eles depois da queda. Eles não quiseram se arrepender, eles fizeram uma escolha, uma opção. E é exatamente isso que nós temos essa noite, uma escolha, uma opção de permanecer do jeito que nós entramos, ou escolher por mudar, sair daqui desse lugar transformado, modificado pela ação do Espírito de Deus, dos anjos de Deus
acampam sobre este lugar, que moram nessa casa que é uma casa de Deus, amém? E tal como não há arrependimento para os homens depois da morte. Isso é o catecismo que diz para nós. Então, a oportunidade que nós temos de se arrepender é aqui, é agora. Nós estamos tendo a oportunidade de entender, de conhecer e agora dar a nossa resposta para Ele, para Deus, de reconhecer o nosso pecado e de se arrepender dele e clamar a sua infinita misericórdia enquanto há tempo. Então é exatamente isso que nós vamos fazer nessa oração agora, amém?